Insights, o podcast do Bradesco. Drex não nasceu para concorrer com o Pix. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Você não vai utilizar o Drex provavelmente para pagar uma pessoa, mas que nem o Freitas falou, para você liquidar transações com ativos tokenizados ou ativos digitais. Usando IA generativa, a gente consegue trazer para o nosso cliente final uma redução de quase 80% no tempo de resposta. Porque, em vez da pessoa ir lá procurar o documento e tentar encontrar a resposta, a gente fala para a IA generativa: qual é a resposta para essa pergunta do meu cliente final? E ali, em milésimos de segundos, traz essa resposta. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou o Fernando Gaudi e esse é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Os temas ligados à inovação no mercado financeiro estão em alta. Tanto o Banco Central quanto a CVM divulgaram suas agendas regulatórias com a intenção de tratar diversos assuntos relevantes para o mercado. Temas como Drex, tokenização, criptoativos, Open Finance e a inteligência artificial estão na pauta do dia. Para falar sobre esses e outros assuntos relacionados a inovações, o Insights de hoje traz um bate-papo com o Freitas, que é superintendente executivo do Bradesco. Tudo bem, Freitas? Olá, Gaudi. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Completando a nossa mesa de hoje, temos o Jorge Marcel Smetana, que é especialista de pesquisa e inovação do InovaBrá. Marcel, muito obrigado pela sua presença. Olá a todos, obrigado a vocês pelo convite. Estamos à disposição. Obrigado pela sua presença no Insights, Marcel. Então vamos começar falando sobre as diferentes definições e siglas que existem na criptoeconomia. Então a gente ouve falar muito de CBDC, criptoativos, criptomoedas, tokens. Acho que é legal explicar para o público a diferença entre essas siglas e o que eles significam. Você pode começar, Freitas, por favor? Claro. Bom, eu vou começar aqui, mas o Marcel é o nosso especialista aqui do banco e vai me ajudar aqui a gente a tentar desvendar um pouco, né, como que isso vai impactar as nossas vidas, né, no dia a dia, né? Então, eu gosto muito de pensar que a gente tem 4 grandes mercados. O primeiro grande mercado é o que a gente chama aqui das criptomoedas, né? Então, essas que a gente ouve falar, né? Bitcoin, Ethereum, Solana. Então, essas criptomoedas, eu gosto de colocar elas num conjunto de uma nova classe de ativos, onde as pessoas podem ficar expostas, né, no seu investimento a elas. E elas podem valorizar ou não. Esse é um mercado super interessante, né, onde cada moeda, e a gente vai, nesse nosso bate-papo, discutir um pouco sobre isso, né, nós temos hoje mais de 2,4 milhões dessas criptomoedas. E cada moeda dessa tem uma tese, né? Então, por exemplo, o Bitcoin é uma dessas 2,4 milhões de moedas. Nós temos um conjunto relevante onde cada uma dessas tem um propósito, tem uma finalidade. Então, esse é um primeiro conjunto que a gente gosta de chamar desse mundo que a gente chama de ativos digitais, né? O segundo bloco que eu gosto de colocar é quando a gente fala em ativos reais, né? Então, o que são ativos reais para nós, né? A nossa escritura da nossa casa, né? O direito relacionado a consórcio ou precatório. Então, toda vez, né, que você tem ativos reais ou eletrônicos, né, onde você utiliza a tecnologia blockchain, a gente está falando desse mundo, é o mundo da tokenização. Então, esse é um segundo grande bloco, onde a gente começa a observar, né, algumas teses surgindo no mercado e aonde todo mundo começa a observar que o mercado de capitais pode se beneficiar bastante quando a gente pensa em custo, quando a gente pensa em prazo de emissão de dívida, né, e por aí vai. Um terceiro bloco é esse que você mencionou, que são as CBDCs. O que é isso no fim do dia, né? É a moeda digital soberana que um país emite para ter as mesmas propriedades daquele primeiro bloco de criptomoedas. Alguém pode estar pensando em casa, mas eu já tenho o real, eu já faço transferências eletrônicas através do meu mobile. É verdade, mas ela não carrega algumas propriedades que nós vamos discutir, e o Marcel pode se aprofundar um pouco daqui a pouco, onde ela é super interessante. Então, todos os bancos centrais do mundo, o último número que nós vimos
algo em torno de 80% dos bancos centrais no mundo estão ou estudando ou fazendo projetos pilotos de emissão de moedas soberanas que carregam essas propriedades. Dentro desse bloco, eu ainda colocaria o que a gente chama das stablecoins, que são moedas pareadas em uma cesta de ativos ou numa moeda fiduciária que permitem você ficar exposto a essa moeda, mas usando essa tecnologia. Então, hoje, os volumes são bastante relevantes já de pessoas usando essas stablecoins. E um quarto bloco desse mundo de ativos digitais é o mundo DeFi. Então, como é que a gente pode, assim, de uma forma bastante simplória, pensar no mundo DeFi? São todas as aplicações que hoje a gente usa o sistema financeiro de forma formal, por exemplo, pegar um empréstimo no banco, né? E você tem protocolos que utilizam, e o Marcel vai entrar um pouco mais em detalhes, o que a gente chama de smart contract. Ou seja, são aplicações que permitem você fazer determinados serviços financeiros sem ter um agente central, ou seja, sem ter um banco por trás. E esse mundo do DeFi também tem uma enorme quantidade de protocolos surgindo para criar esse tipo de serviço. E você comentou, Freitas, sobre blockchain, que está por trás de tudo, na verdade, né? Então, é como os registros na criptoeconomia são feitos. Eu acho que a gente pode aproveitar aqui a oportunidade, Marcel, tenta explicar um pouco aí no dia a dia das pessoas o que seria o blockchain e por que essa tecnologia é tão importante e viabiliza tudo isso que o Freitas comentou. Tá bom, eu acho que a forma mais fácil, de repente, de nós explicarmos, né, o que é o blockchain, como ele funciona, é por analogia, né, com aquilo que nós já temos hoje. Então, hoje, por exemplo, se você vai registrar um imóvel, você vai procurar um cartório de registro de imóvel e aquele imóvel, pelo menos aqui no Brasil, vai estar registrado num cartório específico, né? Aquela informação vai estar ali centralizada. No blockchain, uma das coisas que você tem é um registro distribuído. Na verdade, ele não é nem distribuído, eu gosto de falar que ele é replicado. Você vai ter uma cópia daquele registro em vários outros computadores que não vai ser só, por exemplo, aquele computador ali daquele cartório. E outra coisa que você tem também, você tem um encadeamento de registros de forma que os registros fiquem invioláveis, né? Então, você tem um imóvel que foi registrado agora, o próximo imóvel vai ser registrado, ele vai meio que apontar para o registro anterior e você vai criar esse encadeamento utilizando algoritmos criptográficos para que seja praticamente impossível você violar ou modificar esse registro sem que os demais participantes também percebam, né? Então, o blockchain ele é a união dessas duas técnicas básicas, né? Uma da distribuição de registros e outra do encadeamento criptográfico desse registro. Então, o blockchain do Bitcoin nasceu assim, né? Na verdade, o blockchain é a tecnologia que viabilizou o surgimento do Bitcoin, né? E o blockchain ele servia principalmente ali para garantir a prevenção ao que a gente chama de double spend, ou de duplo gasto, né? De você não permitir que o Bitcoin, no caso ali o token, né, da rede do Bitcoin, fosse gasto mais de uma vez. Então, para isso era necessário que aquele registro estivesse distribuído nos outros computadores e os outros computadores enxergassem todos a mesma coisa, né? Então, as pessoas elas não entendem muito, né? Não é talvez muito claro para elas, mas sim, para quem trabalha num banco, às vezes pode ficar mais claro. Então, qual é o papel de um banco, por exemplo? Sem pegar a questão da intermediação financeira, vamos falar de coisas básicas, né? De você receber um depósito do cliente, você controlar o saldo dele, você executar transações em nome daquele cliente. Então, quando um cliente vai utilizar o banco dele para fazer uma transferência, o banco vai olhar se ele tem saldo na conta, né? O banco vai olhar se ele pode fazer aquela transferência, se tem algum tipo de bloqueio ou não, se o destinatário é válido, né? Em algumas situações a gente consegue validar também o destinatário e o banco vai executar então para o cliente. O blockchain do Bitcoin ele pega essa função de banco e ele descentraliza ou distribui nos nós da rede blockchain. Os nós são os computadores ali que compõem a rede. E a rede então passa a ser responsável por validar o saldo das pessoas e por validar as transações e executar aquelas transações. Mas para isso eu tive que espalhar o conhecimento, né, desse saldo e das transações, tive que espalhar para todos os nós da rede. Então, é isso que o blockchain do Bitcoin faz. Então, eu quis trazer a analogia do registro de imóvel e dessa função básica de banco. Agora, uma outra coisa que surgiu, então, o blockchain do Bitcoin ele foi proposto, na verdade, o Bitcoin foi proposto em 2008, né, o blockchain é a tecnologia por trás dele que viabiliza tudo isso, nessa descentralização, mas o primeiro bloco do Bitcoin foi minerado lá em 3 de janeiro de 2009. 2014, 2015, surgiu um novo tipo de blockchain, que foi o do blockchain do Ethereum, que adicionou, né, esse conceito então dos registros distribuídos, né, o controle e prevenção da double spend e o encadeamento criptográfico de registro, ele adicionou o que o Freitas falou dos smart contracts.
Os smart contracts nada mais são do que programas especiais que rodam nos computadores de uma rede blockchain. Tem algumas limitações, mas só para deixar claro assim, o smart contract, o nome foi meio infeliz, inclusive, né? O Vitalik Buterin, né, que é um dos fundadores então do Ethereum, um dos criadores do Ethereum, ele tem um tweet dele, eu não lembro agora de que ano, mas ele fala assim, ele mais ou menos se arrepende de ter dado o nome smart contract. Na verdade, ele pegou um conceito que já existia ali da década de 80, década de 90, e falou assim, olha, eu me arrependo de ter dado esse nome smart contract por causa de toda a confusão que criou. Primeiro, porque as pessoas acharam que ele era de fato inteligente. E segundo, que as pessoas começaram a achar que ele de fato era um contrato, como se fosse um contrato jurídico. E ele não é nem inteligente e nem um contrato jurídico. Ele é tão simples quanto o código-fonte que você colocar lá dentro. Se você quiser fazer um smart contract, que é uma calculadora que soma 2 números e dá um resultado, você faz. Não tem nada de muito smart. É programável no final do dia. É programabilidade. E é isso que o blockchain do Ethereum trouxe, a programabilidade. A capacidade de você criar programas que interagem com esses ativos digitais. E o primeiro caso de uso de sucesso do Ethereum foi ser uma fábrica de novas moedas, daí as milhões de moedas que o Freitas comentou. Então, antigamente, para você criar uma nova moeda, você tinha que pegar o código-fonte do Bitcoin, dar copy-paste e criar a sua moeda. Por exemplo, Gaudi-Coin, Marcel-Coin, Freitas-Coin, daria para fazer assim. Com o blockchain do Ethereum, e aí você precisaria criar uma rede também. Com o blockchain do Ethereum, não, a rede já estava lá, você criava um smart contract seguindo um determinado padrão, e em questão de minutos, você tinha uma nova criptomoeda assim surgindo, e toda a programabilidade em torno dela. Muito bom. Então, eu acho que essa tecnologia toda trazida ao dia de hoje, ela trouxe a figura das CBDCs, né? Então, são essas moedas digitais que os bancos centrais começaram a discutir. O Brasil é pioneiro nessa discussão. Você tem participado, inclusive, bastante dessa discussão. Explica um pouquinho aqui para o nosso público o que é o DREX, que é a CBDC do Banco Central, e como é que estão as discussões e o andamento do DREX hoje. Só para voltar, se você me permite, né, a gente voltar um pouquinho na história, da onde que surgiu o projeto do Real Digital. Então, em 2015, né, com o surgimento do Ethereum e com essa facilidade, né, de você criar programabilidade, vários bancos centrais e autoridades monetárias ao redor do mundo começaram a estudar essa tecnologia. E falaram assim, olha, não tenho tanto interesse no Bitcoin, mas eu quero entender melhor a tecnologia que está por trás e entender como que ela pode ser aplicada no sistema financeiro. Então, alguns bancos centrais, por exemplo, o Banco Central do Canadá, começou a estudar CBDC olhando para um sistema de contingência do atacado deles. Então, a Suécia começou a estudar a CBDC pensando num uso doméstico de varejo para substituir o dinheiro em papel que estava em declínio. Cerca de 4% lá das transações são realizadas em papel, o resto é tudo digital. E o nosso Banco Central não ficou atrás. Tanto que em 2017 o Banco Central publicou um paper falando de CBDCs olhando para o cenário brasileiro, 2017. 2018 aconteceu um advento muito importante. O Facebook anunciou a criação de uma associação chamada Libra, junto com grandes empresas, Visa, Mastercard, Booking.com e várias outras, para criar uma stablecoin global, lastreada em uma cesta de moedas soberanas, né, que Neo Freitas comentou, e que poderia alcançar assim, bilhões de usuários de Facebook, de WhatsApp e usuários dessas outras plataformas. Isso basicamente acendeu uma luz vermelha em praticamente todos os grandes bancos centrais mundiais. Então, por quê? A questão da privatização do dinheiro, né? Você tem um sistema financeiro paralelo não subordinado à política monetária de uma nação, e a questão da autonomia e da soberania nacional da moeda, né? Então, todos os grandes bancos centrais começaram a estudar com mais afinco a questão das CBDCs. E o nosso Banco Central também acelerou, né, os seus estudos, e aqueles que não estavam estudando uma CBDC de varejo, que estavam, por exemplo, só CBDC de atacado, passaram também a olhar a CBDC de varejo. Então, o DREX, sinceramente, hoje o DREX são 5 coisas, eu coloco dessa forma. Em primeiro lugar, o DREX é o nome do projeto piloto que o Banco Central está rodando e do qual o Bradesco faz parte, ali junto com outras instituições, empresas de tecnologia, criptotechs e outros. Em segundo lugar, o DREX é o fórum de discussão com a sociedade a respeito de toda essa inovação que nós estamos vendo. Em terceiro lugar, é a própria plataforma de inovação que está suportando, então, o surgimento de moeda digital, título público federal tokenizado. Em quarto lugar, é o DREX de atacado, emitido pelo Banco Central. Em quinto lugar, o DREX de varejo, emitido, então, pelas instituições financeiras e instituições de pagamento. Então, assim, tudo isso é o DREX. Eu acho que o que é legal, né, Marcelo, assim, pensando no nosso ouvinte aqui, né?
Tá, mas o que eu faço com esse Drex, né? Eu como, eu bebo, o que eu faço com o Drex, né? Então, eu acho que uma coisa legal para a gente pensar é assim, que tipo de problema, né, esse Drex pode resolver da população brasileira, do nosso dia a dia, né? Então, como aquilo que a gente conversou um pouco, né? Nós já temos o real, eletrônico e a gente tem o Pix, que é o nosso sistema de pagamento instantâneo. E eu acho que o Brasil está tão avançado, o sistema financeiro brasileiro, né, o Bradesco e outros bancos, né, e o Banco Central, eles estão tão à frente, né, que recentemente teve um dos grandes eventos de inovação que acontecem ao longo do ano, né, e uma das grandes futuristas do mundo falou, olha, os Estados Unidos está chegando perto de ter um sistema de pagamento em tempo real, onde você vai poder transferir o dinheiro para alguém e em tempo real aquilo vai acontecer. O Brasil já tem isso há praticamente 2 anos e é o maior sistema, tirando a Índia, né, de pagamento em tempo real, né? Então, quando a gente pensa no Drex, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Ele é uma moeda que tenta trazer as características, né, como a gente conversou agora há pouco, desse mundo de criptomoeda, desses que o Marcel acabou de explicar, de smart contract. Então, imagina quando você precisa comprar um imóvel. Qual que é a situação que acontece para quem já comprou um imóvel, né? Você tem que fazer duas transações precisam acontecer, não necessariamente ao mesmo tempo, mas como o Marcel uma vez já me explicou, de forma atômica, né? Que precisa acontecer, né? Que é, você precisa transferir o dinheiro para a pessoa que é dona do imóvel, para que você compre o imóvel, e ao mesmo tempo, né, aquela pessoa precisa transferir a titularidade do imóvel para o seu nome. Reparem, quando a gente está falando isso, são 2 transações que acontecem de forma separada e independente. Elas não estão entrelaçadas. Então, em sistemas diferentes. E em sistemas diferentes. Esse tipo de caso de uso acontece em outras situações. A compra de um carro, né? E contratações entre empresas. Então, você tem a transação financeira e a transação do bem acontecendo em, que a gente chama, né, de corredores diferentes. O que a CBDC, né, essa moeda digital, ela tenta endereçar é esse tipo de cenário. Como é que eu faço isso acontecer numa única transação e aí com uma propriedade super importante aqui para o nosso ouvinte? É um termo técnico, mas eu acho que de fácil compreensão, né? Que é a atomicidade. Ou seja, aquela transação respeitando as regras pré-definidas tem que acontecer. Não necessariamente em tempo real, mas precisa acontecer. Então, a CBDC, num futuro não muito distante, o cliente Bradesco vai entrar no seu app e vai fazer uma transação de compra e venda de um imóvel, de carro, através do app. E a troca da titularidade e do dinheiro acontece de forma simultânea dentro do app do Bradesco. Então, esse tipo de cenário, no horizonte de 3 anos, é cada vez mais provável que o sistema financeiro bancário brasileiro passe a ocorrer. Então, é super interessante, né? E é uma modernização impressionante aqui do sistema financeiro aqui no Brasil. Né? O Freitas tocou num ponto importante, que é o seguinte, qual é a finalidade do Drex? Né, se você olhar os slides do Roberto Campos Neto e de outros representantes do Banco Central, você vai ver que assim, fomentar a inovação. Fomentar a inovação, aumentar a eficiência do sistema financeiro, aumentar a competitividade. Mas assim, o Drex não nasceu para concorrer com o Pix. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Você não vai utilizar o Drex provavelmente para pagar uma pessoa, mas que nem o Freitas falou, para você liquidar transações com ativos tokenizados ou ativos digitais. Né? Então eu preciso fazer essa entrega e receber um pagamento, que nem o Freitas comentou. A plataforma do Drex provavelmente vai ser o melhor lugar para você fazer isso. Agora, com quais ativos? Primeiro vai começar com os ativos do perímetro regulatório do Banco Central. Né? Então, lá no piloto Drex está sendo testado o título público federal tokenizado. E amanhã, de repente, um CDB, um LCI, um LCA, um CRI, um CRA, de repente, depois de amanhã, os ativos da CVM, depois, mais para frente, integrado, né, com rede do Detran, rede do cartório, que nem o Freitas comentou, assim, é um ecossistema que ele vai crescendo e os casos de uso vão acabar sendo adicionados e trazendo esse benefício para a população. Muito bom. E no final do dia, isso traz uma redução no custo para o usuário, né? Porque de acordo aqui com o que vocês falaram, hoje um indivíduo que faz uma transação, a compra de um veículo, ele depois precisa ir no cartório, fazer a transferência do veículo. Quando compra o imóvel, a mesma coisa. Isso vai acontecer de maneira automática, né? Ou seja, reduz esse custo de transação do ponto de vista econômico. O mundo ideal dessa economia tokenizada, assim, tudo é 24/7 por 365, de forma praticamente instantânea.
tudo é 100% digital, tudo é 100% automatizado e tudo é 100% self-service. Então, esse é o mundo ideal dessa economia tokenizada. É um ganho de eficiência tremendo. E aí, falando em tokenização, que a gente pode definir como o registro digital de um ativo, ou a representação digital de um ativo, a gente tem tido algumas iniciativas aqui dentro do banco e também no mercado com a aplicação desse tipo de conceito, né, da tokenização. Você pode comentar um pouquinho para a gente, Freitas, quais são os casos de uso, os experimentos que têm sido feitos com o uso de tokenização? A primeira grande tese que começa a surgir no mundo inteiro é a tokenização permite a padronização desses ativos alternativos, reduzindo o custo de você colocar ele e fracionando os tickets desses ativos. E isso poderia fazer com que esse público de alta renda e private conseguisse alocar. Então, para a gente ter ideia de grandes números, né? Hoje, o público de alta renda, private ou alta renda, tem apenas uma exposição de 3 a 5% em ativos alternativos. Já o institucional beira 30% a 40%. Então, se a gente fizer uma conta assim por baixo, né, nesse mercado aí que está na casa de trilhões, né, que a exposição desse público de alta renda saia de 5% para algo perto de 15% e 20%, nós estamos falando de um mercado de trilhões de reais. Então, o mundo, de uma maneira geral, começa a se movimentar na direção de que a hipótese da tokenização de padronização pode ser vitoriosa quando a gente olha para esse mundo de classe de ativos alternativos. Então, essa é a primeira hipótese que está, essa primeira tese que tem no mercado e que a gente vê através de alguns parceiros que o Bradesco possui fora do Brasil, uma movimentação bastante alta, e o Bradesco também vem se movimentando nessa direção, seja aqui com a Asset, né, seja com a nossa área de custódia, né, de como que a gente consegue se posicionar e ofertar esse tipo de ativo para os nossos clientes de alta renda, né? A segunda tese tem a ver com o custo da emissão de dívida das empresas, né? Então, a hipótese que existe é, ao tokenizar esse tipo de ativo e usar esse tipo de tecnologia, a gente reduz o custo da emissão e reduz o tempo da emissão. Então, o Bradesco já fez alguns testes, né, de tokenização com ativos que a gente chama de CCB e CCCCB, onde a gente pôde constatar isso, né, reduções de 20% a 30% no tempo da emissão e também redução no custo dessa emissão. Qual que é o grande entrave que a gente vê aqui para que esse mercado destrave? A regulação. Porque nós sabemos, né, e aí o Gaudi é o nosso grande especialista aqui, que tem um regramento muito forte, né, no mercado de capitais para evitar fraude, né, evitar evasão fiscal e por aí vai. Então, você tem vários atores dentro desse mercado que garante que aquela emissão é uma emissão correta, né, que todo mundo que está investindo naquilo tem todas as informações necessárias para a tomada de decisão. E como o Marcel explicou no começo da nossa conversa, né, o blockchain traz propriedades que podem não eliminar, mas reduzir muito a margem que existe hoje alguns atores no nosso sistema, né? Então, a segunda tese que a gente começa a observar de forma muito forte e que podem fazer sentido são empresas do middle market, empresas de médio porte, conseguindo acessar o mercado de capitais, né, através dos grandes players pela redução do custo e do tempo. Então, eu diria aqui, Gaudi, que na minha cabeça essas são as duas grandes teses que existem para esse mercado de tokenização de fato virar algo relevante para a sociedade, né? Ativos alternativos e emissão ali do middle market de empresas acessando o mercado de capitais. E aí aumenta a segurança, né? Porque a partir do momento que você padroniza, que você dá publicidade, que fica muito mais simples a checagem da existência, da unicidade desses ativos que são ou serão tokenizados, isso traz uma eficiência muito grande para o mercado. Então, de fato, isso está avançando, o conceito de tokenização é cada vez mais presente nas discussões. Talvez esteja avançando numa velocidade até mais lenta do que a gente imaginava no início, mas muito por conta da regulação, muito por conta da evolução desse mercado que tem acontecido aí aos poucos, mas a gente vê uma grande possibilidade, de fato. E vamos mudar um pouquinho aqui de tema, porque a gente tem muita coisa para falar, e eu acho que tem alguns temas que são muito interessantes, que a gente também
tem se debruçado aqui no Bradesco, discutindo, aplicado alguns casos de uso, e um deles, sem dúvida nenhuma, que talvez seja um tema mais quente do momento, é a inteligência artificial, mais especificamente a inteligência artificial generativa. Freitas, você pode também dar uma palhinha aí do que a gente tem feito nesse sentido aqui dentro do banco? Não, claro, eu acho que esse assunto é um assunto super sexy, né? E recentemente eu tirei férias e pude aproveitar meu tempo. Eu tenho 2 filhos, né, pequenos, e pude aproveitar meu tempo com eles, e a gente brincou um pouco com a IA generativa. E aí o primeiro insight que eu tive ali brincando com eles, né, ajudando eles a escreverem prompt, a gente estava brincando assim, a brincadeira que eu fiz com eles foi o seguinte: vamos escrever um livro? Aí eu, né, antes da IA generativa, escrever um livro provavelmente levaria 2 anos. Né? Você teria que escrever um roteiro, depois definir os personagens, para cada capítulo conseguir encadear a história, e depois, como obviamente é um livro para criança, você precisa fazer os desenhos, as ilustrações, né? Que também levaria o seu tempo. Eu tirei férias, em 15 dias a gente conseguiu fazer um esboço de livro e ilustrações utilizando a IA generativa, que estão especializadas, né, em roteiro de livro, e usando a IA generativa especializada em criar desenhos. E aí que vem um insight, né? Acho que pela primeira vez na história, a sociedade, nós aqui, né, usuários comuns, nós estamos operando uma inteligência artificial, né? Antes, né, nós como usuários, nós consumíamos aplicações construídas por especialistas, né? Então, por exemplo, né, acho que todos os nossos ouvintes aqui provavelmente utilizam o Waze para se deslocar nas grandes cidades. Ela utiliza a inteligência artificial de forma massificada, mas ninguém é usuário da IA, nós somos usuários de uma aplicação que usa IA por trás, né? Todos nós aqui assistimos streams, né? Não importa qual seja. E por trás dos streams, quando a gente entra, né, no aplicativo lá do stream, seja ele qual for, vem para nós, olha, dadas as suas preferências passadas, está aqui possíveis filmes que você vai gostar. E também utiliza, né, sistemas de recomendação e de clusterização que usam IA de forma massificada. Mas, de novo, você está usando uma aplicação que utilizou a IA. O ChatGPT, né, que foi, né, o precursor de tudo isso que a gente está vendo, muda essa relação, né? Você está, pela primeira vez, usuários comuns, sem precisar de uma especialização muito grande, utilizando inteligência artificial em primeira camada, né? Então, isso muda muita coisa, né? E a gente está ainda na infância do que a IA generativa vai mudar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, hoje no Bradesco, né, e na grande maioria das empresas, todo mundo começou olhando, né, para dentro da empresa do que é aquilo que a gente já faz e para dentro dos sistemas internos, o que a gente chama aqui, né, de forma comum dos back-offices, né? Então, como é que eu dou eficiência para os back-offices? Então, a gente, nos últimos 12 meses, né, a gente criou um grupo de trabalho dentro do banco que fez diversas implementações e alguns resultados muito interessantes, outros resultados ainda mostram que a gente ainda está, de fato, no início de algo que é bastante revolucionário, né? Então, assim, quando a gente pensa em IA generativa, o que a gente tem que pensar, né? A gente até eu fiz aqui uma tabela com o time especializado disso do Bradesco. O banco tem quase 50 doutores nesse assunto, né? Trabalhando diretamente com IA generativa. E assim, então, o que a IA generativa consegue fazer? O que ela é boa para fazer, né? Primeira coisa, ela consegue gerar texto. Então ela sabe gerar texto. O que ela é boa? Ela é boa de busca semântica. Então eu preciso fazer uma busca de uma palavra num banco de dados, ela é boa para fazer isso, né? Ela é boa para fazer sumarização. Então eu tenho lá um texto de 50 páginas e ela consegue interpretar essas 50 páginas e sumarizar aquilo de uma forma interessante, né? Ela é boa para fazer perguntas e respostas. Então eu pergunto, ela vai lá no texto e responde. Ela é boa para gerar imagens e ela é boa, de forma bastante interessante, para gerar códigos. Então, a IA generativa é boa para fazer isso. Aí o nosso usuário pode perguntar, mas como é que isso muda a vida de uma empresa, né? E aí, dentro dos casos de uso que nós fizemos no banco, né, por exemplo, né, nós temos a nossa central de atendimento do nosso produto cartão de crédito. Então, quando você, cliente do Bradesco, liga na nossa central, tem uma pessoa lá
que precisa acessar diversos documentos para poder chegar na resposta que o nosso cliente final gostaria. Essa pessoa ela tem um sistema, obviamente, que acessa 80 mil documentos. Né? O que a gente percebeu? Usando IA generativa, a gente consegue trazer para o nosso cliente final uma redução de quase 80% no tempo de resposta. Porque, em vez da pessoa ir lá procurar o documento e tentar encontrar a resposta, a gente fala para a IA generativa, qual é a resposta para essa pergunta do meu cliente final? E ali, em milésimos de segundos, traz essa resposta. A acurácia que nós tivemos foi na casa ali de 80%, 90%. Então, outros usos que nós fizemos dentro do banco para trazer alguns insights para nós, de algumas restrições também, né? Então, por exemplo, nós fizemos em petições judiciais, né? O que nós percebemos? Que quando a gente usa a IA generativa para sumarizar uma petição, ela não consegue ter a precisão que esse tipo de fluxo de trabalho exige. Não, muito bacana. Eu acho que vale comentar, a gente tem uma célula de IA generativa e tem aplicado alguns casos de uso. A gente teve um resultado muito positivo, foi justamente usar a IA generativa para ajudar na leitura dos comunicados e atas dos bancos centrais, né? Do Banco Central Brasileiro, do Banco Central Norte-Americano, que é o Fed, e de alguma maneira gerar um indicador que fosse neutro, né? Sem viés, um indicador que varia entre -1 e 1, sobre o tom daquele comunicado. Né? Os economistas leem esses comunicados, tiram as suas conclusões, e aí com mais esse indicador é uma informação adicional que ajuda na tomada de decisão, né, dos gestores, dos economistas. Eu acho que esse foi um caso muito interessante, porque a gente conseguiu usar a IA generativa para, além de sumarizar, fazer a comparação numa velocidade muito rápida, porque obviamente que a IA acaba lendo o documento, principalmente quando são documentos mais longos, numa velocidade mais rápida do que o ser humano consegue, e trazer o resultado numa velocidade muito mais rápida. A gente também conseguiu criar uma métrica que é uma métrica única ao longo do tempo para poder fazer comparações. Né? Então, acho que esse foi um caso bem interessante, foi uma parceria bacana aqui em Nova Bra, a Bradesco Asset, o Departamento de Economia do banco. Então, esse é um caso muito positivo e a gente está fazendo vários outros casos de uso. Estamos muito animados com essa tecnologia. Não, sem dúvida. Assim. Então, outros casos que o banco vem usando, né, mais para a gente ir trazendo os insights que a gente aprendeu nesses últimos 12 meses. Né? Então, por exemplo, nessa parte de desenvolvimento de software, né, é impressionante o ganho de eficiência. Então, nós temos hoje mais de 600 profissionais das nossas áreas de tecnologia utilizando, né, sistemas de IA generativo para acelerar a construção dos nossos softwares, para ajudar, né, o nosso cliente no seu dia a dia. E os resultados são ganhos de 30% a 40% em termos de produtividade. Né? Então, você tem lá uma funcionalidade que você levava X dias para desenvolver ela. Você está conseguindo desenvolver essa mesma funcionalidade em 30% a 40% do tempo. Por quê? Porque a IA generativa, ela escreve os códigos. Né? Essa é a grande questão. Ela vai substituir o programador? Provavelmente não. Né? Você precisa ter o arquiteto, você precisa verificar se aquele código tem bug ou não tem bug, mas ela acelera muito o trabalho do programador. Né? Então, por exemplo, esse tipo de situação, eu até busquei aqui essa informação, saiu recentemente uma pesquisa onde os bancos no mundo estão usando IA generativa. Né? O primeiro é em operações, então, como a gente mencionou, né, ganho de eficiência nos back-offices dos bancos, e o segundo é em desenvolvimento de software. Né? A gente poderia ficar falando aqui sobre inteligência artificial muito tempo, mas a gente tem outros temas para conversar. Então, um tema relevante que tem sido muito falado no mercado é o Open Finance. A gente ouve falar muito sobre Open Finance, se realmente vai pegar, não vai pegar. Conta para a gente aqui qual é o estágio atual do Open Finance, o que é o Open Finance e quais os benefícios que o Open Finance pode trazer para o usuário, para o cliente. Legal. Então, no caso do Open Finance, né, você dá o consentimento para que uma outra instituição financeira vá na sua instituição financeira e obtenha os seus dados. Né? Para que alguém compartilharia, então, ou autorizaria? Na verdade, sim, a pessoa não está compartilhando dados, a pessoa está dando consentimento
para que a instituição financeira, que é a guardiã daquela informação do cliente ou sua, compartilhe com outra instituição. Então, por que alguém faria isso? Em troca de produtos e serviços financeiros mais baratos, né, em troca de um acesso a um crédito mais barato. Então, por exemplo, eu posso permitir que uma instituição financeira venha e olhe o meu histórico de pagamentos. E olhando o meu histórico de pagamentos, ela pode me propor um empréstimo com uma taxa de juros mais atraente do que aquilo que eu tenho no meu banco principal, por exemplo, né? Ou, por exemplo, ela olha o meu portfólio de investimentos e pode me dar uma outra recomendação de portfólio que talvez seja mais adequada ao meu perfil de investidor ou às minhas ambições para aquele momento da minha vida. E também a Open Finance pode nos ajudar a falar assim, olha, qual é o melhor serviço com relação a preço e aquilo que oferece. Então, com o Open Finance, você consegue obter essas informações institucionais e fazer uma tabela comparativa, né? E mostrar para o usuário. Você tem essas opções de cartão de crédito, né? Então, vamos supor que você quer fazer um upgrade na sua categoria de cartão de crédito. Você quer um cartão de crédito Black e tem uma instituição que te oferece com determinados benefícios, determinada anuidade ou ausência de anuidade se você atingir alguns objetivos e outra te dá isso. Então, esse comparativo, como é que era antes do Open Finance? O cliente tinha que entrar em cada site de cada instituição financeira e pesquisar. Né? Com o Open Finance, você consegue, via integração de sistemas, algum agregador puxar essas informações para você e te apresentar. E, de repente, ele já pode intermediar a contratação daquele cartão, né, para você junto com a instituição, né, de origem, e ele também receber ali um benefício, né, pelo lead que ele gerou. Mas como é que o cliente adere, né, ao Open Finance? Porque a gente consegue enxergar essas vantagens, né, de ter, para as pessoas que quiserem compartilharem suas informações, e aí isso significa que, de certa maneira, ela vai ter acesso a produtos mais personalizados, produtos mais vantajosos, eventualmente mais baratos. Uhum. Mas como é que a pessoa tem que dar algum termo, tem que dar assinar algum documento? Hoje as jornadas elas foram definidas pelo Banco Central, né? Então nós tivemos fases de implementação, né, do Open Finance. Primeiro o compartilhamento de dados institucionais, de taxas, de produtos, depois o compartilhamento, né, de saldo extrato, informação de pagamento, depois a questão de investimento. Então são fases do Open Finance. Então, o que eu já consigo fazer com o Open Finance? Qual é a jornada? Isso meio que está padronizado, né, pelo grupo de trabalho orquestrado ali pelo Banco Central junto com a sociedade. Tem um termo de uso, né, que você precisa consentir, né? Você precisa ali, por exemplo, no caso do Bradesco Celular, você precisa procurar a questão do Open Finance, autorizar o compartilhamento. Esse compartilhamento ele é válido por um determinado tempo e você também pode filtrar o conjunto de informações que você quer que seja compartilhado com uma outra instituição, né? Então, você é, por exemplo, cliente de 2 bancos. Você autoriza uma instituição a pegar na outra os seus dados e vice-versa. Então, mas tem sim um termo de consentimento e tem um prazo de validade. E tem também a questão de LGPD do que aquela instituição que pegou as suas informações, o que ela pode fazer com aquelas informações. Ela pode compartilhar com uma outra parte? Não pode. Ou a não ser que você tenha dado consentimento também para isso. Freitas, se você quiser complementar, fica à vontade. Eu acho que tem alguns pontos que eu acho que é super importante, né, aqui para o nosso usuário. Eu penso assim, mas por que eu vou usar o Open Finance? Né? Pois é. Como é que ele muda a minha vida no meu dia a dia? Qual o benefício que traz? Que benefício ele traz? Né? Então, o Marcelo citou vários aqui, mas o que eu acho que é legal a gente pensar, né? Tem uma mudança, né, importante do comportamento das pessoas, né, por questões geracionais, né, pela questão da pandemia que nós vivemos recentemente, né, e pelas mudanças regulatórias e de tecnologia, né? Então, por exemplo, em 2018, 2019, um cidadão, em média no Brasil, tinha 1,5, 1,9 contas bancárias. Hoje, atualmente, em média, um cidadão no Brasil tem algo perto de 5 contas bancárias, né? Por N questões, né? Sem entrar no mérito das necessidades de cada um, né? Então, esse é um primeiro dado que acontece, né? O segundo, que eu acho que é super importante, né, é entender, por exemplo, como é que uma instituição financeira dá crédito. Como é que ela faz o que a gente chama, né, do behavior de crédito da pessoa, do indivíduo, né? Qual é a capacidade que essa pessoa tem de se endividar, né, para poder antecipar seus sonhos, né? Comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem, comprar uma televisão, um celular, seja o que for, né? Quando você vai numa instituição financeira, a instituição financeira analisa, né, qual o risco que você tem de não pagar e aí oferta para você com um determinado custo do dinheiro, né, aquele valor.
Uma das principais variáveis, né, que você tem para analisar o risco, né, a gente acabou de falar sobre inteligência artificial, os bancos, né, no caso o Bradesco, utilizam de forma massificada a inteligência artificial para fazer esse tipo de avaliação. Qual é o risco que o Marcel, o Gaudi ou o Freitas têm para um determinado volume de recurso, né? Uma das principais variáveis é se você foi um bom pagador no passado. Essa é uma das principais variáveis, né? Então, enquanto você mantinha uma relação com um banco, né, de 20, 30 anos, o banco te conhecia. E ele permitia, então, conseguiria fazer essa análise. No momento que você fraciona a sua relação financeira com outros bancos, o Open Finance permite que você, usuário final, dê para um determinado banco que você quer fazer um crédito essas informações. Então, teoricamente, o Open Finance permite que o custo do dinheiro que você vai tomar no banco seja o correto. Porque as informações necessárias para um banco decidir, né, se cada um de nós três aqui, por exemplo, estamos nessa conversa, tem condições de fazer o pagamento ou não, estão dadas naquele momento. E não precisa criar um relacionamento de 1, 5 anos a partir daquele momento. Então, esse é um ganho extraordinário, né, para as pessoas, né, que reduz, né, o risco e o custo, né, do dinheiro. Então, o Open Finance ainda está em maturação no Brasil. Hoje, o Brasil está entre as 3 maiores economias do mundo em Open Finance. Nós temos hoje praticamente 28 milhões de usuários do Open Finance no Brasil. É disparado, assim, quase 3 vezes maior do que nós temos na Inglaterra, que foi o pioneiro nisso, né? Então, é muito grande hoje esse mercado. Um segundo caso de uso bem interessante, que na fase 3 do Open Finance, é a iniciação de pagamento. Então, você é o usuário final, entrou num determinado aplicativo para pedir comida. E você quer fazer o pagamento com o Pix daquele estabelecimento. Como é que você faz hoje? Você tem que copiar o Pix, abrir o seu app, colar o Pix e fazer o pagamento. E aí, por trás dos holofotes, né, há uma reconciliação para que aquele pedido lá da sua comida seja entregue. O Open Finance criou um mecanismo, né, um novo corredor de pagamento chamado iniciação de pagamento. Né, e o Bradesco, junto à sua área de cash management, lançou esse ano esse produto. Então, você, dentro desse serviço de entrega, você vai conseguir fazer autorização de pagamento sem sair do aplicativo de pedido de comida. Outro tema relacionado a isso, que é interessante a gente falar, é identidade digital. Né? É um tema recente, é um tema novo e que é importante explicar também para a nossa audiência. Você pode comentar um pouquinho sobre identidade digital, Freitas? Eu vou deixar o Marcel comentar mais tecnicamente sobre identidade digital, mas eu vou dizer alguns problemas que eu, na pessoa física, tenho e que internamente aqui no banco a gente vem discutindo sobre esse assunto e vamos ter bastante novidades aí para os nossos clientes sobre essa questão, né? Aí nesse ano ainda. Mas, por exemplo, né, quantos login e senha cada um de nós aqui temos para acessar a internet, para acessar serviços da internet? A gente parou para pensar sobre isso já? Né? Então, a gente tem a internet, foi criada lá em 93 para o público final, né, para o usuário final, e ela é um mecanismo onde você consegue transitar dados, né, e acessar informações ou fazer transações. Mas não foi criado na internet, o blockchain que a gente conversou recentemente pode mudar esse cenário, mas não foi criado mecanismos de você fazer isso de forma segura. E ao longo do tempo, né, cada empresa foi criando seus sistemas, né, para tornar aquela transação na internet segura. Né? Os bancos criaram o que a gente chama de onboard, e tem um regramento para isso, né, que obriga os bancos a seguir determinadas regras para garantir que a pessoa é ela mesma, não tenha lavagem de dinheiro, evasão fiscal e por aí vai. E cada um de nós aqui, se você for comprar um ingresso do cinema, como é que você faz para comprar um ingresso do cinema pelo aplicativo? Você tem que fazer um login e senha. Se você quiser comprar um livro pela internet, você tem que fazer um login e senha. Se você quiser comprar lá, eu sou corintiano, quero comprar o ingresso do Coringão, tem que fazer o login e senha. Então, qualquer coisa que você quer fazer pela internet, você tem que fazer o login e senha. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa de cibersegurança, ele falou que, em média, uma pessoa normal tem pelo menos de 30 a 40 logins e senhas. Provavelmente, como a gente não consegue decorar 40 senhas, a gente deve ter 2, 3 senhas aí com suas variações de número ou de letra maiúscula e minúscula, né? Esse é um incômodo geral para todo mundo. Fora quando você esquece a senha, né?
quando você esquece a senha, o custo disso, a gente levantou no banco, é um custo estimado em 100 bilhões de reais, onde as empresas detêm para poder fazer o que a gente chama de autenticação da pessoa. E aí o Marcel, que está aqui ao nosso lado, foi uma das pessoas que desafiaram, né? Então, trabalhando dentro do Bradesco para a gente conseguir ter esse tipo de produto para os nossos clientes, né? Na verdade, foi desde 2017, né, que a gente conversa, né, bem antes da pandemia. A grande questão, né, Fernando, assim, se você for pensar na questão do onboarding, né, o Freitas comentou, né, que você cria um login e senha, mas às vezes não é só criar um login e senha, às vezes você vai ter que imputar as mesmas informações. Aí os browsers simplificaram isso, falaram assim, você quer salvar suas informações? Eu não quero salvar minha informação no browser. Né, mas então eu vou lá e digito, né, digito o meu endereço, digito o meu CEP, o número do meu prédio, o apartamento e digito outras coisas também, celular, e-mail, etc. Você tem um problema no onboarding que, assim, eu posso confiar nessas informações que o usuário está provendo? Se for digitado, ele pode colocar qualquer coisa. Se ele está mandando a foto de um documento, aquela foto pode ter sido editada. Se ele está mandando um PDF, aquele PDF pode ter sido editado. Então, como é que ajudaria eu ter mais confiança na informação? Se aquelas informações que ele estivesse me fornecendo fossem assinadas digitalmente por um emissor confiável. Então, assim, então o meu comprovante residencial vai ser emitido pela empresa de energia, assinado digitalmente, né, com aqueles dados. Então, assim, eu, Marcel, não consigo adulterar os dados daquele comprovante. Pode ser que eu não esteja mais morando naquele lugar. Então, vamos supor que eu paguei uma conta mês passado, no dia seguinte eu mudei de endereço, mas eu quero usar o meu endereço antigo. O banco, por exemplo, a hora que ele recebe aquilo, talvez ele não consiga ter essa informação tão rápida e falar assim, não, essa informação está desatualizada. Então, que tipo de problemas que a identidade digital ajuda a resolver? Quando a gente fala de identidade digital, nós estamos falando, na verdade, do que a gente chama de credenciais verificáveis. Né? Então, você vai ter emissores dessas credenciais, por exemplo, pode ser a sua faculdade onde você cursou, pode ser uma declaração pessoal de saúde do seu médico, pode ser um atestado de cliente bancário desde, né, antigamente não, ainda existe, né, no cheque, né, o cliente bancário desde, né, que a gente não usa mais cheque, a gente esquece, né? Mas o Bradesco pode emitir para você, então, esse atestado de cliente bancário desde sei lá quando, ou um atestado da sua capacidade de pagamento, né, que o Freitas falou, a ideia de você compor a visão do cliente. Então, a grande questão é a seguinte, eu preciso de emissores confiáveis que assinem essa informação digitalmente para que ela não possa ser adulterada. E eu preciso ter uma forma de consultar se essas informações ainda são válidas ou não. Né, o Freitas comentou sobre certidão negativa de débito. Tem prazo de validade. Né, você emite uma certidão hoje, às vezes vai ter 30 dias, 60 dias. Então, assim, eu preciso saber se ela ainda é válida, se ela foi revogada ou não. Por exemplo, uma pessoa fez uma determinada faculdade e tem lá um diploma. Só que depois de anos descobriram que ela pagou para o outro fazer a prova, que ela forjou, sei lá o quê, e a universidade vai lá e não rasga o diploma físico, mas revoga aquele diploma digital. Então, eu preciso poder consultar se aquela credencial foi revogada ou não. Então, que tipo de problemas que a identidade digital resolve? Primeiro, na confiabilidade da informação. Olha, eu sei que essa informação foi emitida por um trusted party do mercado e ela está assinada digitalmente, eu sei que o Gaudi ou que o Freitas não conseguem adulterar aquela informação. Segundo lugar, se aquela informação está atualizada ou não. Quando a gente fala, por exemplo, de um comprovante de residência e essa questão da pessoa, de repente, ter mudado de lugar ou ter mudado, sei lá, de emprego, quando você tem esse ecossistema, né, que a gente criaria, então, de credenciais verificáveis, você também teria a condição de ser notificado se aquela credencial que você utilizou para fazer um onboard do seu cliente ou que você pediu para o seu cliente, se ela ainda está válida. Então, vamos supor que aquela credencial seja revogada ou ela expire. Eu posso ser notificado. Então, eu posso mais facilmente manter a minha base de informações dos clientes atualizada. E a terceira coisa que simplifica para o lado do usuário é ele deixar de ter que ficar repetindo sempre as mesmas informações. Então, o usuário teria uma wallet, né? O wallet nada mais é do que um programa que pode guardar informações financeiras, não financeiras, a wallet universal, né, que a gente fala. Então, o cliente teria uma wallet e nessa wallet ele teria essas credenciais que foram emitidas em favor dele e que ele assinou concordando também. Porém, a identidade digital não resolve um problema que, assim, prova para mim que quem está apresentando as credenciais do Fernando Gaudi é de fato o Fernando Gaudi. Por quê? Pode ser que alguém roubou o teu celular, ou pode ser que você esteja sendo coagido, né? No caso do coagido ainda é você, mas sob, assim, contra a sua vontade. Mas aí que entra também questões de biometria.
e prova de liveness. Então, a identidade digital ela simplifica um monte de coisa, mas ela ainda não prova que você é quem você diz ser. Ela só prova que assim, alguém com posse dessas informações está compartilhando comigo. Então, assim, a identidade digital sozinha não resolve todos os problemas. Agora, a identidade digital combinada com outros fatores, seja a biometria comportamental, aí nós vamos ter uma coisa bem mais robusta, né? Que vai ser muito boa assim, para a indústria e para o usuário também. Muito bom. Realmente é muita coisa, né? Então, quando a gente para conversar sobre todas essas inovações, a gente vê que no final do dia o objetivo é facilitar a vida das pessoas, reduzir custo, ganhar eficiência, e a gente tem muita coisa acontecendo no mercado, especificamente em relação a instituições financeiras, em relação ao mercado de capitais, e a gente tentou trazer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, toda essa conversa. Muito bom, mas a gente tem que encerrar, e aí eu vou pedir aqui a gentileza para vocês darem uma dica cultural, de livro, filme, que vocês queiram compartilhar aqui com o nosso público. Eu vou começar aqui com você, Freitas. Você pode dar uma dica cultural aí para o pessoal? Olha, eu gosto muito de livro. Então, recentemente, eu particularmente sou atraído por transformação digital das empresas, né? E para mim, a empresa que... E discutimos muito hoje sobre a generativa, né? A empresa que está liderando isso é a Microsoft. E tem um livro do Satya Nadella que eu acho fantástico. Que é o CEO da Microsoft. Que é o CEO da Microsoft, né? E que... para mim, ele refundou, né, esse colosso de empresa, e um livro chamado F5 conta a história de como ele fez isso. Então, acho fabuloso conhecer, porque, de fato, era uma empresa extraordinária, mas ele conseguiu multiplicar por quase 10, 15 vezes o valor da empresa, e hoje a Microsoft é a empresa que vem liderando a revolução da IA generativa, né? Então, acho fantástico a leitura, que é uma delícia de livro. Muito bom. E você, Marcelo? Algum filme, seriado, livro, gibi, enfim, fica à vontade aí. Eu acho que eu não tenho nenhum livro assim de cabeça para recomendar. Né? Assim, os meus estudos são mais assim, em torno dos papers, dos sites, de ver o que está acontecendo no mundo. Então, eu recomendaria, o Freitas falou de inteligência artificial, então eu vou falar mais do lado do blockchain de ativos digitais. Eu acho que para quem está começando, seria legal ler o paper do Satoshi Nakamoto. São 9 páginas sobre ali a criação. Mas esse ali é difícil, hein? Olha, eu já tentei ler, é mais difícil. Olha, são 9 páginas, assim, dá para ler, assim, depende muito também de qual estágio você está, né, de qual área que você é, qual é o seu interesse. Né? Assim, você quer trabalhar com isso de fato? Não tem como. Tem que ler lá, tem que ler, por exemplo, eu sou de banco, eu sou assim desse mundo regulado, tá bom, tem que ler as publicações do BIS, né, do Bank for International Settlement, tem que ler as publicações do FMI, então tem várias coisas assim. Então é menos emocionante, né, do que o Freitas sugeriu, mas assim, do lado de inovação, assim, eu sou muito mais visual, assim, né? Então, para ler livro, assim, eu tenho um pouco mais, talvez, menos disponibilidade. Eu prefiro, às vezes, sentar e consumir aquilo na forma de um filme, né? Eu gostei muito do filme da história do BlackBerry, tirando os palavrões, tirando algumas coisas ali, porque eu vivi um pouco daquilo, né? Então, na época que o BlackBerry estava no auge, eu era desenvolvedor de mobile banking, né? Trabalhava na Scopus, que era uma empresa de tecnologia do Bradesco. Então, a gente tinha que fazer coisa para BlackBerry, tinha que compatibilizar com o BlackBerry, e de repente surgiu o iPhone, né? Então, o filme da história do BlackBerry pega justamente essa época, né, da ascensão do BlackBerry e como, de repente, veio uma inovação disruptiva ali no mercado que pegou eles assim desprevenidos e mudou todo o mercado. Então, para quem trabalha com inovação, é muito interessante. Né? A empresa estava no auge e, de repente, surge um concorrente que era de uma outra indústria, a indústria de computador, e de repente entra nesse mercado de telefone e eles vão pensar, não vai dar certo isso aí, quem vai querer um telefone que não tem teclado, né, que não tem teclado físico, né, que você não sente apertar o botão, e o resto da história a gente já conhece, né, mas para mim, né, que vivi assim, essa fase, né, desenvolvendo coisas para BlackBerry, fazendo também coisa para o iPhone, para o Android, eu vi essas coisas acontecendo e conhecer então os bastidores ali foi interessante. Muito também. bom.
E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer aqui de conversar com o Freitas, que é superintendente executivo e de pesquisa e inovação do Bradesco, e também com o Marcel, que é especialista de pesquisa e inovação do Bradesco. Então, queria agradecer e passar aqui a última palavra aqui para o Freitas e para o Marcel. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e é um mundo que vai ser extraordinário aí viver os próximos 5 anos. Então, que todos aí tenham aí uma jornada brilhante aí de inovação. Bom, obrigado novamente pelo convite e se chamarem, estamos à disposição e com certeza vão ter muita coisa para continuar a nossa conversa. É isso aí. Muito obrigado. E o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, também no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até uma próxima. Tchau.